Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, dia 2/4/2013. É o resumo dos segredos e das técnicas que você vai aprender sobre nossa metodologia e o resultado de nossas operações Day Trade. Acesse www.traderprofissional.com.br. Aqui no nosso site, para você receber todos os dias um vídeo inédito de 10 a 15 minutos com o resumo dos segredos e das técnicas da nossa metodologia e do nosso curso, você se cadastra por este link ou pelas redes sociais Facebook, Twitter ou YouTube. Antes de comprar nosso curso, você pode aprender grátis, sem compromisso nenhum. Então não perca a oportunidade e você pode estar aprendendo grátis, ok? Bom pessoal, hoje então na Vale nós tivemos aí o preço abaixo da média 377 no gráfico de 1 minuto, que é o gráfico que nós operamos o Day Trade na Vale especificamente. Na Petrobras, na Gerdau, também na Bolsa de Valores nós operamos Day Trade no gráfico de 1 minuto. E a média 377 determina a tendência do mercado. Preço abriu abaixo da média 377, o que indica pressão de venda. O mercado tem muito mais chance de começar a fazer grandes movimentos de queda, grandes movimentos de baixa. E nós conseguimos o seguinte. Uma primeira operação aconteceu aqui, próximo da média 377, é um ponto de entrada operacional. Para uma tendência de baixa, ela funciona como resistência ideal para a entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima desse candle amarelo, nós entramos. 1 centavo acima da máxima, nós colocamos o start de compra. Pela nossa técnica de manejo de risco inteligente, nós fizemos uma alavancagem inteligente de 3.900 ações. Pela técnica de manejo de risco veloz, foi calculado tanto essa primeira operação quanto a segunda operação, calculada em 2 segundos e executado na boleta em 2 segundos, porque esse manejo de risco envolve uma alavancagem sem aumentar o risco da operação. Em relação ao manejo de risco, o manejo de risco tem um risco máximo que eu posso aceitar. E o manejo de risco inteligente, através das fórmulas dos nossos cálculos, nós conseguimos aumentar a quantidade de capital alavancando, mas sem aumentar o risco da operação. E nós terminamos no 0 a 0, porque fez essa onda de baixo pela técnica do break-even. Quando nós temos uma onda grande, em relação à nossa entrada operacional, fez uma onda grande, nós zeramos o risco da operação, certo? Fazendo a retração de FIBO também, né? Quando a retração de 61.8, depois da retração de FIBO ter sido traçada, se ela está depois da entrada operacional, nós zeramos o risco da operação. É uma regra do nosso trade system, certo? Estatisticamente comprovado, é o ideal zerar o risco apenas quando acontecer isso, por razões estatísticas explicadas em nosso curso. Só que foi analisado padrões do preço antes e no momento que aconteceu essa onda, e foi classificado uma zona de risco determinada pelo método Congestion Profits, que indica a consolidação desse topo até esse fundo. E o que aconteceu? O preço voltou, nós tínhamos nossa proteção de lucro aqui, e nós terminamos no 0 a 0. Certo? E depois deu outro sinal de venda e nós não entramos, porque o Congestion Profits indicou sinal falso aqui e indicou outro sinal falso aqui que também falhou. Falhou esse sinal aqui não falhou, aliás, mas foi um sinal ambíguo, certo? Inclusive não foi abaixo da média 377, conforme manda o Trade System, certo? Depois aconteceu esse fundo, fez um pequeno topo. Se rompesse esse fundo, faria um pivô de baixo. Como isso aqui era um topo confirmado, fez esse topo, fez um topo. Como esse topo era um topo presumido antes de romper este fundo, nós entramos. Esse padrão de candle aqui é praticamente uma estrela cadente, certo? Não muito bonita como padrão clássico, mas em relação a essa estrela cadente, 1 centavo abaixo da mínima nós entramos, 1 centavo acima da máxima nós colocamos nosso start de compra. Nosso manejo de risco inteligente nos permitiu alavancar até 3.500 ações apenas para um capital de 100 mil, que é o capital que nós operamos. E em 2 segundos foi executado na boleta pela técnica de manejo de risco veloz e calculado de cabeça em 2 segundos também, pela técnica de manejo de risco veloz. Fez essa onda grande, consequentemente nós traçamos o Fibonacci, retração de 61.8 depois da entrada, nós zeramos o risco da operação. E o preço voltou tudo, não deu para proteger o lucro, não deu para maximizar o lucro, não dava para saber que terminaria aqui e faria esse movimento de consolidação. Não tinha como adivinhar. Então eu zerei o risco, porque eu acreditava que faria uma tendência de baixa e eu ficaria até com um alvo de 1% de variação em relação ao ponto de entrada operacional. E nós então terminamos
quase no 0 a 0, terminamos com menos 0,12%, porque tem as taxas e emolumentos que nós pagamos. Terminamos com menos 0,12% na Vale, então, certo? No Forex, né? No Forex, pessoal, essa linha verde foi o horário que nós iniciamos nossas operações. É o horário que nós iniciamos nossas operações todos os dias, 10 horas da manhã mais ou menos. E o que acontece? Preço abaixo da Price Trend Line indica tendência de baixa. Preço tende a fazer grandes movimentos de queda. A Price Trend Line do indicador Reversion Profits, que é o indicador diferente que nós usamos na Bolsa de Valores, a Price Trend Line é a linha azul. Preço abaixo da Price Trend Line indica tendência de baixa, grande possibilidade de queda. Fez uma entrada operacional aqui, em seguida tomamos um stop loss. Um pip abaixo da mínima desse candle nós entramos. Em relação a esse candle anterior, nós colocamos nosso start de compra conforme regra do nosso trade system. A alavancagem inteligente para as 3 operações que fizemos foi de grandes alavancagens, porque o manejo de risco inteligente nos permitiu fazer isso e o mercado nos deu a oportunidade de fazer uma alavancagem tão alta, mantendo o risco do manejo de risco. 61 mini lotes de alavancagem, usando a técnica de manejo de risco veloz, nós em 2 segundos calculamos a quantidade e executamos pela boleta. E logo em seguida fez uma entrada operacional, um pip abaixo da mínima desse candle, entramos, um pip acima da máxima, nós colocamos nosso start de compra em relação a esse candle pequeno. Nós então tivemos uma alavancagem ainda superior de 76 mini lotes, mas o que aconteceu? Nós entramos aqui, certo? E aqui fez um topo confirmado. Nós protegemos os lucros aqui acreditando que faria a divergência. O que aconteceu, pessoal? Nesse candle aqui positivo, estava para acontecer divergência, mas a Profit Line, que é a linha amarela, ela não indicou o sinal para sair da divergência. Quando fez esse candle gigante, que indicou. Então só saí quando fechou o candle. Fechou o candle, simplesmente eu saí a 1.2834, recomprando, onde a venda foi a 1.2837. Então não ganhei muito, mas ganhei um pouquinho, certo? Daí eu decidi fazer então a terceira operação, já que eu também não acertei essa segunda operação. Na terceira operação, aqui não foi uma venda porque estava um pouco longe da Price Trend Line, aqui já estava ideal. Nesse candle aqui, onde aponta a seta amarela, um pip abaixo da mínima nós entramos, um pip acima da máxima do candle nós colocamos o start de compra. Alavancagem inteligente absurda de 100 mini lotes para um capital de apenas 10 mil dólares, realmente um absurdo de alavancagem. 2 pips apenas de risco, então nós fizemos essa alavancagem de 100 mini lotes, certo? E o que aconteceu, pessoal? Fez essa onda de baixa, certo? E daí, a mesma situação. Quando fez esse candle grandão, a Profit Line indicou divergência. Uma divergência de fundo duplo no preço com relação a fundo ascendente na Profit Line, como está acontecendo ali. E daí a gente saiu quando fechou o Maruboso positivo aqui, esse candlestick. E nós acabamos saindo com um pequeno lucro apenas, certo? E acabou que a gente ficou aí com uma pequena lucratividade aqui, certo? Ou melhor, a gente ficou com um pequeno prejuízo, aliás, porque nós perdemos a primeira operação e na segunda e terceira nós ganhamos muito pouco, apesar de estarmos muito alavancados. Infelizmente a gente não conseguiu fazer as nossas operações plenamente. No mini índice não teve operação hoje, certo? Vamos lá para o mini índice. O que aconteceu hoje? Nós ganhamos hoje no mini índice. Ah, Leandro, mas você falou que não teve operação. Ganhamos porque nós evitamos um stop, graças à técnica Congestion Profits, que antes de acontecer a consolidação, ela, baseada em padrões do preço estatisticamente comprovados, é possível traçar zonas de perigo onde pode dar stop com 80% mais ou menos de probabilidade em certas zonas, quando certos padrões do preço acontecem. E aqui aconteceu um padrão do preço, pela técnica Congestion Profits, onde indicou que desse topo até esse fundo poderia acontecer sinais falsos, poderia acontecer consolidação. E eu não operei, e maravilhosamente deu o sinal de compra acima da Price Trend Line, sinal de compra, pressão de compra, mas Congestion Profits, um indicador estatisticamente comprovado, indicou que não era para entrar na operação. Não entrei,
teria tomado stop, evitei o stop, fiquei 0 a 0 hoje, ganhei o dia, certo? Depois fez essa onda de baixa aqui, o preço não voltou para Price Trend Line, que indica... não voltou para Price Trend Line, que indicaria um ponto de resistência ideal para entrada operacional. Então a gente não fez operação mais, certo? E não tinha como fazer essa operação vendida, não tinha como pegar essa onda vendida, porque nosso Trade System não deu nenhum sinal. Mas o importante é que o Congestion Profits está nos permitindo evitar muitos prejuízos. E isso vai nos dar muito lucro no longo prazo, porque é muito menos prejuízo. Antes era muito mais prejuízo para se recuperar com operações vencedoras. Hoje é muito menos prejuízo para se recuperar com operações vencedoras. Consequentemente, nossa lucratividade é alta. Então, o método Congestion Profits revolucionou nossa estratégia. Porque nós, tanto na Vale como no mini índice e no Position também, a gente está conseguindo eliminar falsas oportunidades. Perceber antes de acontecer com alta probabilidade através da indicação do Congestion Profits quando as oportunidades ruins, as falsas oportunidades, digamos que isso aqui é como se fosse um canto da sereia, certo? Que está pronto para te estopar. Só que o Congestion Profits consegue identificar esses cantos da sereia no preço aplicável à nossa estratégia. E nós conseguimos evitar muitos stops, então é fantástico. Isso aqui eu fico me perguntando, por que eu não inventei isso desde o começo? Por que eu não fiz isso desde o começo? Só usa o preço. É baseado em padrões do preço. Não usa médias móveis, não usa nada disso. Fantástico. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados. Devido a uma experiência traumática, eles possuem medo de errar. O que acontece com a grande maioria dos traders perdedores no mercado, eles tiveram no passado uma experiência negativa. Perderam dinheiro, ganharam dinheiro, depois perderam tudo que ganharam, depois perderam mais dinheiro, certo? E tiveram um prejuízo ou faliram. Quando eles voltam para o mercado, eles têm um trauma. Eles precisam tratar desse trauma, mas eles não tratam. Consequentemente, eles entram no mercado de novo e perdem todo o dinheiro deles. Qual é a solução para isso? No curso Trader Profissional Avançado, nós temos o módulo de programação neurolinguística, que corresponde aos DVDs 7, 8 e 9, que envolve programação neurolinguística e reprogramação subliminar. A programação neurolinguística é uma ferramenta psicológica comprovada que funciona na prática, não é uma conscientização. Muitos cursos de psicologia do trader, de muitas escolas, dizem apenas o que você deve fazer, mas não adianta se você tem uma convicção ou um trauma, que é um padrão mental que gera um comportamento automático. Você precisa usar ferramentas práticas, você precisa praticar para eliminar esse padrão mental e substituí-lo por um padrão mental que vai gerar um comportamento de trader profissional, ou seja, frieza, calculismo e perícia na execução do Trade System. E é isso que eu sou, graças à programação neurolinguística. E quando você comprar o curso Trader Profissional Avançado, você terá esse suporte psicológico. Uma coisa eu garanto: psicologia do trader é uma das coisas mais importantes no mercado. Porque para você ser disciplinado e usar a estratégia, você precisa ter um poder psicológico absurdo. E a programação neurolinguística dá esse suporte para você. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Até mais, é o fim da nossa videoaula.